Amém, graças a Deus. Irmãos, às vezes nós passamos algumas tribulações, passamos algumas lutas que nos entristecem, que às vezes tiram nossa confiança, né? E às vezes nos deixam abalados, abatidos em relação até a nossa confiança em Deus, né? Se a gente for parar para pensar, são muitas essas situações, né? A gente pode pensar aqui dificuldades que a gente passa, pessoal, familiar, às vezes achar que a gente está fazendo e a gente está sozinho, né? Não tem ajuda, você está agindo sozinho, de repente você olha, não tem ninguém te auxiliando, ou mesmo falta de recurso financeiro. A gente queria fazer muito mais, você queria fazer mais, mas te falta o recurso, e às vezes até rejeição por outras pessoas. Irmãos, tudo isso que eu falei, e eu quero aqui trazer, né, em poucas palavras, no máximo 15, 20 minutos, sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele teve todas essas dificuldades, e ele passou por um momento de tribulação, um momento angustiante na sua vida. E eu quero convidá-los que abram suas Bíblias em Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18. A partir do versículo 1. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto, e ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas, como eles. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse: "Vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante pregarei somente aos gentios." Então saiu dali e foi à casa de Tício Justo, um gentio temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Crispo, líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. E muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. E certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: "Não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você, e ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence." Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te pedimos que fale conosco pela tua misericórdia e que nós possamos entender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós. Repreende, Pai, toda a seta do inimigo, Senhor Deus, e que teu Espírito Santo faça, Senhor Deus, o teu agir no nosso meio, em nome de Jesus. Irmãos, eu acho interessante porque o que acontece? Paulo, ele tinha acabado de passar, ele tinha ido em Atenas, e ele tinha pregado em Atenas, se a gente for analisar alguns capítulos antes, e parece que o trabalho de Paulo em Atenas não foi muito bem sucedido. Tá? A gente vai ver alguns confrontos, a gente vai ver algumas situações que demonstram que o trabalho de Paulo ali em Atenas não foi o trabalho conforme ele esperava. E de repente ele vai para Corinto, e ele vai sozinho para Corinto. E ali em Corinto ele começa a pregar, e a gente vai analisar, ele vai na sinagoga, ele começa a pregar, e ele também não está tendo aquele feedback que ele gostaria, né? Ele não está tendo aquele sucesso que ele gostaria. E ele começa a sofrer também perseguições dos judeus ali. E outra coisa, Paulo, ele está com recurso escasso. Ele tem que trabalhar fabricando tendas. Irmãos, é uma situação meio desanimadora para o apóstolo Paulo. E às vezes são situações desanimadoras na nossa vida, que a gente passa épocas, situações, que às vezes nós ficamos um pouco desanimados em relação à obra de Deus, em relação à vida com Deus.
Mas o Senhor, né, a gente vai ver nesse capítulo 18, que o Senhor vai encontrar maneiras de encorajar o apóstolo Paulo, e da mesma forma ele encontra maneiras de nos encorajar. E eu queria trazer essas maneiras, irmãos. Em primeiro lugar aqui, que eu vejo, é que Deus envia Silas e Timóteo. Ou seja, lembra que eu falei que Paulo estava sozinho? Então agora Deus manda o quê? Alguém para que Paulo tenha comunhão. Irmãos, Paulo tenta realizar a obra em Atenas sozinho, e ele estava tentando realizar também a obra em Corinto sozinho, mas parece que Paulo atingiu o seu limite. Às vezes, irmãos, nós achamos que continuar sozinhos, né, a gente vai continuar sozinho, a gente consegue continuar sozinho, mas deixa eu te falar, a gente não consegue. A gente pode conseguir às vezes por um pouco tempo, mas nós precisamos, irmãos, né, uns dos outros. Primeiro ponto, irmãos, eu preciso de comunhão. Está desanimado? Está difícil? As coisas estão complicadas? Às vezes você está sozinho. Clame ao Senhor, ore, busque comunhão. Precisamos uns dos outros, irmãos. Essa é a razão pela qual Deus nos deu a igreja, para que a gente tivesse comunhão uns com os outros. E Ele estabeleceu uma pluralidade de liderança na igreja. Nós temos presbíteros, nós temos diáconos, está vendo? É uma pluralidade de liderança, senão eu tinha colocado só. Irmãos, a igreja ela foi feita para vivermos em comunidade. E aqui, embora as razões de Paulo não sejam inválidas para ele ter começado esse trabalho sozinho, a gente sabe que a gente precisa de ajuda, e Paulo sabia disso, e isso fez com que Silas e Timóteo fossem do sul da Macedônia até a região da Acaia para auxiliar o apóstolo Paulo. E outra coisa, irmãos, Paulo e Silas, eles levam também o quê? Provisão. Irmãos, Deus supre Paulo financeiramente. Esse é o segundo ponto. Olha o que fala aqui, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 9, Bruno. O próprio apóstolo Paulo vai falar para os irmãos de Corinto: e quando estive com vocês e não tinha o suficiente para me sustentar, não foi um peso para ninguém. Pois os irmãos que vieram da Macedônia, quem que veio da Macedônia? Paulo e Silas. Eles trouxeram tudo o que eu precisava. Nunca foi um peso para vocês e nunca serei. Irmãos, às vezes nós precisamos disso. Tira nosso foco. O Senhor foi lá e o supriu. O Senhor supriu o apóstolo Paulo. Mandou Silas e Timóteo para que levassem uma oferta. Por quê? Porque os irmãos lá daquela região, de Tessalônica, Bereia, Filipos, eles pensaram o seguinte: peraí, Paulo foi para Corinto sozinho. Como que ele está se sentindo? E se ele não tiver dinheiro suficiente? E se ele precisar, então, de trabalhar? Ele vai precisar de trabalhar. E se ele precisar de trabalhar, na ocupação dele, não vai sobrar muito tempo para ele pregar a palavra, não vai sobrar muito tempo para ele fazer os estudos dele. Vamos fazer uma oferta. E manda por intermédio de Silas e Timóteo. Irmãos, é assim que Deus trabalha. Deus supriu Paulo financeiramente como um incentivo ao apóstolo Paulo, porque Deus é um Deus de provisão. E o terceiro ponto que eu coloquei, irmãos, Deus abençoou a atividade missionária de Paulo. Olha que interessante, lembra que eu falei que o apóstolo Paulo, ele não teve muito sucesso em Atenas, ele chegou em Corinto e de repente ele começou a olhar, e a situação não estava tão favorável assim. Mas, embora Paulo não tivesse tido muito sucesso inicial na sinagoga, Deus começou a dar fruto aos seus esforços. Olha o que fala o versículo 7 e versículo 8. Então saiu dali, foi à casa de Tício Justo, um gentio temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Crispo, líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. E muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Irmãos, Deus começou a abençoar. O começo foi complicado, foi difícil, mas à medida que Paulo persistiu, o Senhor o abençoou com frutos. Irmãos, às vezes a falta de frutos naquilo que eu estou propondo fazer, às vezes isso nos tira um pouco o foco e nos deixa desanimados. E eu tenho que entender o seguinte: é no tempo de Deus.
No tempo de Deus, Ele me dá o fruto, mas eu tenho que persistir, né? Os frutos virão, mas eu tenho que saber esperar a hora dele, e saber que o Senhor que me dá esse fruto. E por último, irmãos, o que eu quero trazer é que o próprio Deus, Ele fala com o apóstolo Paulo, Ele encoraja, Ele edifica. Outra coisa que Deus faz para encorajar Paulo foi falar com ele. Olha o que fala no versículo 9 e versículo 10 do capítulo 18. Certa noite o Senhor falou a Paulo uma visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você, e ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Irmãos, lembra que eu falei que o apóstolo Paulo estava passando uma situação complicada? Por que eu sei disso? Porque o próprio Deus vira para ele e fala o seguinte: olha, não tenha medo. E para que alguém vir para mim e fala que eu não tenha que ter medo, significa que eu estou com medo. Né? Para o próprio Deus falar o seguinte: olha, não temas, não fique com medo, não tenha medo. Era que o Paulo estava com medo. Irmãos, aqui a gente vê a humanidade do apóstolo Paulo, né? E eu preciso aprender isso, que eu também vou passar alguns momentos, algumas situações na minha vida, né? Certas circunstâncias, que vão às vezes me deixar com medo. Será que eu tomo essa decisão? Será que eu faço isso? Será que eu estou fazendo o certo? Será que eu estou persistindo? E às vezes a gente fica meio que temeroso. Mas aqui, irmãos, o Senhor fala para Paulo, fala o seguinte: olha, você está fazendo certo. Não tenha medo, não tenha medo. O grande apóstolo Paulo, que resistiu ao apedrejamento, espancamento, né? Foi tão perseguido, e agora com medo. Irmãos, Deus não desperdiça palavras, e Deus estava dizendo para ele: não tenha medo. E, segundo, continue a falar e não se cale. Por que essas palavras, irmãos? Porque às vezes o que estava o deixando com medo era isso, tanta perseguição, tanta hostilidade. Será que ele persistia ali naquele lugar? Será que era a hora de sair para ir para outro? Mas Deus falou o seguinte: olha, continua a falar, não se cale, cumpre o seu chamado. Você não foi chamado, não foi para isso? Para falar? Então cumpre o seu chamado. Irmãos, qual que é o chamado de Deus para a sua vida? E o que tem te causado temor? E às vezes esse medo tem te impedido de fazer seu chamado. O chamado do apóstolo Paulo era falar. Por isso que o Deus falou para ele, né, em visão: olha, não tenha medo, continue a falar. Ou seja, o seu chamado é falar, continue a falar, não se cale. Deus não disse a Paulo para mudar métodos. Deus não disse para Paulo pensar de uma maneira diferente, mas para continuar fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. E o último, irmãos, das palavras do Senhor para Paulo: eu estou com você. Irmãos, isso aqui é uma reafirmação ipsis literis do que Jesus disse lá em Mateus 28, 20, né? Quando fala o quê? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, será que Paulo estava pensando que Deus não estava com ele? Eu creio que não, né? Mas às vezes na nossa caminhada a gente pode se sentir abandonado, e eu preciso às vezes ouvir essa afirmação novamente: Deus está comigo, Deus está comigo. Eu posso ter certeza disso, eu posso não duvidar que Ele não me abandona, mas eu posso ter a sensação de abandono em meio aos problemas, em meio às dificuldades. E a palavra de Deus para o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, é o quê? Eu estou com você. Eu estou com você, né? Deuteronômio 31:16, portanto sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se apavorem diante deles, o Senhor seu Deus irá diante de vocês, Ele não os deixará e nem os abandonará. Irmãos, esse Deus que nós servimos é um Deus tremendo, é um Deus que não nos abandona, é um Deus que nos fortalece, ninguém o atacará, nem lhe fará mal. O mesmo tipo de problema que Paulo tinha enfrentado lá em tantos lugares, né? Era o medo dele. Será que vão me atacar? Mas se eu for o seguinte: olha, estou te guardando, ninguém vai te pôr a mão, não vai acontecer nada, só faz aquilo que você foi chamado. Irmãos, às vezes a gente não pode pegar um texto, né, como esse, transferir para a gente, pensar o seguinte: olha,
ninguém vai me atacar, ninguém vai me prejudicar, né? Porque a Bíblia fala aqui, ele vai me usar para ganhar pessoas, né? Não é isso, mas o cerne aqui desse texto é falar o seguinte: olha, eu estou com você, cumpre o seu chamado, nada acontece sem a minha permissão. Irmãos, e às vezes nós precisamos disso, né? Palavras de encorajamento do próprio Senhor. E a palavra do Senhor para nós nessa manhã é essa: cumpre o seu chamado, irmão. Tá? Nós temos muitas pessoas, assim como Paulo, né? O Senhor disse para Paulo lá em Corinto, falou o seguinte: olha, eu tenho muitas pessoas aqui nessa cidade para serem ganhas. O Senhor tem muita gente aqui para ser ganho. O Senhor tem muita gente na sua família para ser ganho. O Senhor tem muita gente, né, no seu trabalho para ser ganho. Nós não estamos por acaso aonde nós estamos. Eu não estou por acaso aqui em Uruaçu, você também não está. Nós não estamos por acaso aonde nós trabalhamos. Nós não estamos por acaso nesse mundo. Nós temos um papel a cumprir, nós temos um chamado a realizar, e nós temos que ser fortes e corajosos, porque o Senhor está conosco. Amém? Vamos ficar de pé, orar. Irmãos, caso você tenha, né, diante de tudo que você ouviu, você está sentindo, falou o seguinte: olha, estou desanimado, as coisas não estão muito fáceis para o meu lado, eu não vou nem te chamar para vir aqui à frente, você vai orar daí, de onde você estiver, mas você vai clamar ao Senhor, que Ele te fortaleça, você vai clamar ao Senhor, que Ele te dê um novo ânimo, que Ele possa encher seu coração de força, de alegria, e que você possa prosseguir nessa caminhada, nesse chamado que é só seu. Esse chamado que você tem é só seu. Eu não posso fazer, né? Nem seu marido, nem sua esposa, nem seu filho pode fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, porque o chamado é seu. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom que sempre fala conosco. É um Deus que tem nos incentivado, um Deus que tem nos fortalecido, é um Deus que tem nos reanimado, Senhor Deus, com a Tua palavra. E te clamamos, Espírito Santo do Senhor, que o Senhor possa encher os corações aqui nessa manhã, Pai, trazendo, Senhor Deus, alegria, trazendo, Senhor Deus, força, vigor, ó Senhor Deus, reanimando nossas forças, reanimando o nosso chamado, Senhor Deus, que nós não sejamos, ó Pai, enfraquecidos pelas situações do dia a dia, mas que nós possamos saber que o Senhor está do nosso lado, é o Senhor que nos fortalece, o Senhor que nos chama e o Senhor nos capacita a realizar esse chamado, Senhor Deus. Então, somente, Senhor Deus, afasta de nós essa incredulidade, aumenta a nossa fé, Senhor Deus, e nos ajuda, Senhor, nos ajuda no dia a dia, ajuda meus irmãos que estão aqui, Senhor Deus, nas lides, ó Pai, nas dificuldades, nos problemas, ó Pai, de cada um. Nós te clamamos, certo que o Senhor está conosco, porque a Tua palavra diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e nós cremos nessa palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, poder sentar. Nós vamos fazer a nossa divisão